Colheita. Existe uma relação entre a idade da planta e a qualidade do vinho. Quanto mais velha, mais enraizada está a videira, e mais chances de sugar nutrientes do solo ela possui. Por consequência, melhor será a qualidade da uva. Como a uva tem enorme influência sobre o sabor e qualidade do vinho, a colheita precisa ser feita no tempo certo. Uma colheita prematura resulta em um vinho aguado com baixa concentração de álcool. Nós vamos falar sobre a fabricação do vinho. Os nossos principais ingredientes é a uva e açúcar. Os utensílios utilizados vai ser um becker, um bastão de vidro e a peneira. Na sua forma mais básica, a fabricação do vinho é simples. Após as uvas terem sido espremidas, o levedo, pequeno organismo unicelular que existe naturalmente na uva, entra em contato com o açúcar do suco da uva e gradualmente converte esse açúcar em álcool. Gás carbônico também é produzido nesse processo. Quando o levedo conclui seu trabalho, o suco de uva vira vinho. Quanto mais madura e doce forem as uvas, maior será o teor alcoólico do vinho. O primeiro processo é a colheita. O segundo processo é o esmagamento. Antes era feito com os pés. Como é artesanal, está sendo feito com as mãos. Geralmente as uvas são dispostas em um cilindro metálico perfurado, onde as pás giram a mais de 1.200 RPM. Agora nós vamos coar para poder terminar de retirar o suco da uva. Isso é feito com uma peneira e um recipiente. Fermentação. Esta é a etapa mais importante e mais complicada de todo o processo. A escolha da bactéria adequada para o tipo da uva é fundamental. A mais comum é Saccharomyces cerevisiae, mas outras espécies deste mesmo gênero também têm sido vastamente utilizadas. Para cada ml de suco, utiliza-se uma população de cerca de 1 milhão de células de bactérias. O controle da temperatura durante a fermentação alcoólica é necessário para facilitar o crescimento das bactérias, extrair os componentes de sabor e cor das cascas, permitir o acúmulo de produtos laterais desejados e prevenir o extermínio das bactérias. A temperatura ideal para a maior parte dos vinhos é cerca de 25 graus, mas essa etapa raramente é iniciada nessa temperatura, pois a fermentação naturalmente eleva a temperatura do suco e os vinicultores devem evitar que esta ultrapasse a marca de 30 graus, onde as bactérias morreriam. Hoje este controle é automatizado, sendo que as pipas metálicas contêm sistemas de troca de calor e todo o processo é termostatizado. O contato com o ar deve ser evitado. Do contrário, ocorreria a oxidação do vinho. Isto é feito pelo lacramento dos recipientes onde a fermentação é realizada, e algumas vezes pela introdução de gás carbônico. Após a fermentação, adiciona-se pequenas quantidades de enxofre ou ácido ascórbico, como antioxidantes. Após a fermentação, o vinho é decantado e o líquido sobrenadante é então separado. O vinho está pronto, então, para o segundo processo de fermentação. Depois de concluído todo o processo de esmagamento, a casca e o suco da uva voltam para o recipiente, onde ocorre a fermentação. Agora nós vamos acrescentar açúcar.
Depois do primeiro processo de fermentação, o mosto tem que ser passado numa peneira para a retirada das cascas e resíduos. A casca e os resíduos são jogados fora e ele volta para uma segunda fermentação, onde adicionamos mais açúcar. Agora o açúcar. Colocamos em um recipiente para a fermentação. Depois de feito todo o processo de fermentação, o vinho ainda passa por alguns processos, como afinamento e envelhecimento antes de ser engarrafado. Nesses processos sofrem com filtrações, centrifugações, refrigerações, trocas iônicas e aquecimento. Ocorrem também mudanças na acidez, sabor e odor do vinho. Antes de ser engarrafado, visam ainda corrigir o pH, a cor e a concentração de oxigênio dissolvido. Muitas das vezes, as garrafas são saturadas com carbono, não é só, antes de receberem o vinho. A garrafa é, em geral, escura para evitar a fotoindução de oxidação do vinho e a rolha tem que ser de boa qualidade para que mude drasticamente o sabor do vinho. Afinamento. Envolve os processos como filtração, centrifugação, refrigeração, troca iônica e aquecimento. Nesta etapa, o vinho é clarificado. Grande parte dos produtos precipitáveis é extraída. E muitos íons metálicos que tornam o vinho turvo são retirados. O vinho que tomamos é geralmente transparente à luz, mas não é dessa forma que ele sai dos barris de fermentação. Muitas proteínas e complexos metálicos o deixam turvo, opaco. Entre as formas atuais de clarificação, encontra-se o uso de colunas de sílica, PVP ou caseína. Finalmente, o vinho passa por uma pasteurização, onde é aquecido subitamente até cerca de 80 graus e então resfriado. Além de acabar com as bactérias restantes, o método auxilia na precipitação das proteínas que porventura estiverem no vinho. Envelhecimento. Muitos vinhos têm um sabor melhorado se armazenados por alguns anos. Durante esse tempo, a acidez diminui, várias substâncias pouco solúveis acabam precipitando e vários componentes foram complexos, afetando o sabor e odor. Uma das formas de envelhecimento mais clássica é feita em barris de carvalho. Esses barris são porosos e permitem a entrada de oxigênio e a saída de álcool e água. O vinho também extrai componentes da madeira, que influenciam no aroma final. A cada nova safra, os barris devem ser totalmente renovados, do contrário ocorreria a proliferação de fungos ou dos outros micro-organismos indesejáveis. Engarrafamento. Antes de ser engarrafado, o vinho ainda passa por algumas etapas, que visam corrigir o pH, a cor ou a concentração de oxigênio dissolvido. Muitas vezes, as garrafas são saturadas com gás carbônico antes de receberem o vinho. A garrafa é em geral escura para evitar a fotoindução da oxidação do vinho.
A rolha é muito importante. Precisa ser de boa qualidade, senão pode alterar drasticamente o sabor do vinho. Ácidos graxos. Os ácidos graxos no vinho têm origem nos firmes tecidos das uvas. Entretanto, a maior parte é formada durante a fermentação alcoólica, uma vez que os ácidos graxos podem ser liberados pelos fermentos. Esses compostos ocorrem no vinho de duas formas: livres ou ligados, principalmente sob a forma de etil-ésteres, uma vez que o etanol é o álcool mais abundante neste ambiente. Os aminoácidos. Aminoácidos têm grande importância no sabor do vinho. Além de atuarem como precursores de diversos outros compostos, também flavorizantes, a formação destes produtos depende muito de diversas variáveis, às quais o vinho pode ser submetido, como pH, temperatura, concentração de dióxido de carbono, exposição ao oxigênio e tempo de envelhecimento. A cisteína, um dos aminoácidos sulfonados, leva à formação de heterociclos como pirazinas, metiltiazoles, acetiltiazolidina, entre outros, e contribui largamente para o sabor final do vinho. Estes compostos agregam aromas como o de pipoca, nozes, perfumados e enxofre. Por isso, o controle rigoroso da qualidade de aminoácidos e os caminhos metabólicos sofridos por estes no processo da fabricação do vinho é extremamente importante, pois um descontrole levaria à perda de qualidade olfativa da bebida. Carboidratos. É natural de se esperar encontrar no vinho muitos carboidratos, afinal ele é feito a partir de um vegetal. E de fato, existem muitas substâncias dessa classe na bebida, tanto sacarídeos como polissacarídeos, tal como a celulose, hemicelulose e xiloglucana. Existem ainda glucosídeos ou polissacarídeos peptídicos, como a hemogalacturana. A hidrólise dos glucosídeos pode ocorrer em várias etapas no processo: na maturação da uva, durante a fermentação, no envelhecimento do vinho ou ainda durante o consumo. Uma grande quantidade de glucosidases foram encontrados na saliva, derivados da microflora da boca. Fenóis e seus benefícios à saúde. A presença de antioxidantes em nossa dieta reduz a incidência de doenças do coração e câncer. O vinho é a bebida alcoólica mais eficaz na redução dos riscos de mortalidade por doenças do coração. As substâncias fenólicas, que contribuem nas propriedades sensoriais do vinho, são as responsáveis pelos benefícios. Ao polifenol, chamado de transresveratrol, são atribuídos os maiores benefícios, especialmente no que diz respeito à formação do colesterol HDL. O resveratrol é estrogênico e por isso poderia substituir o estradiol. Ao manter a proliferação de certas células do câncer de mama que necessitam de estrogênio para crescer. O resveratrol é um potente anti-inflamatório e por isso seu efeito anticancerígeno, permitindo ao organismo bloquear a produção de certas substâncias químicas, conhecidas como prostaglandinas, que têm sido relacionadas à transformação de lesões pré-cancerosas em lesões malignas. O resveratrol inibe eventos celulares associados com a iniciação, promoção e progressão de tumores cancerígenos. O composto também atua como antimutágeno e tem propriedades fungicidas. Este composto já foi encontrado em 72 espécies de vegetais, sendo que muitas delas fazem parte da dieta humana. No caso das variedades finíferas, a síntese do resveratrol ocorre na casca da fruta, uma arma da planta, talvez contra o ataque de fungos.
Quimicamente falando, Relação do vinho com a saúde. Os fenóis. Relação entre vinho e saúde. Fenóis e seus benefícios à saúde. A presença de antioxidantes. Que isso? O que aconteceu? Eu não sei se ela ia morrer, gente. eu tô olhando a cara da Ingrid, eu tô rindo muito. Eu tô nervosa. Você já parou de gravar? Não. Relação entre vinho e saúde.